Abra aí para mim Números capítulo 16. Números 16. Corá, filho de Izá, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, Iom, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se rebelaram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes reconhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: não aguentamos mais vocês. A comunidade toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocaram acima da Assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois disse a Corá e a toda a comunidade dele pela manhã: o Senhor mostrará quem lhe pertence e quem é santo, fazendo-o aproximar-se dele. A quem escolher fará que se aproxime dele. Você, Corá, e toda a sua comunidade deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso diante do Senhor. Aquele que o Senhor escolher será o homem consagrado. Não aguentamos mais vocês, levitas. Moisés também disse a Corá: agora me ouçam, levitas. Não é suficiente para vocês que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel para aproximá-los dele, a fim de realizarem um serviço no tabernáculo do Senhor e estarem preparados para servir a comunidade. Deus aproximou de si você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio. É contra o Senhor que você e toda a sua comunidade se ajuntarão? Quem é Arão para que se queixem dele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Eles, porém, disseram: nós não iremos. Não basta você nos ter tirado de uma terra onde flui leite e mel para matar-nos no deserto? Ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde flui leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Moisés ficou muito indignado e disse ao Senhor: não aceite a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei nenhum deles. Moisés disse a Corá: você e toda a sua comunidade terão que apresentar-se amanhã ao Senhor. Você, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário, ou seja, 250 incensários ao todo. Nele colocará incenso e o apresentará diante do Senhor. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, colocou brasas acesas e incenso neles, e se puseram com Moisés e Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu toda a sua comunidade à entrada da tenda do encontro, em oposição a Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. O Senhor disse a Moisés e Arão: separem-se desta comunidade, para que eu acabe com eles de uma vez. Moisés e Arão, porém, prostraram-se com o rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés:
diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: afaste-se das tendas desses ímpios, não toquem nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa de todos os pecados deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, como as suas mulheres, os seus filhos e as suas crianças pequenas. Moisés disse: assim vocês saberão, o Senhor me enviou para realizar todas estas obras, e que isso não partiu de mim. Se a morte e o destino destes homens forem como o de qualquer ser humano, então o Senhor não me enviou. No entanto, se o Senhor criar algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a boca e os engoliu com as suas famílias, com todos os seus seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos ao Sheol com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe o incensário dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens que pelo seu próprio pecado perderam a vida serão batidos em forma de lâminas e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornarão sagrados. Que sejam um sinal para os israelitas. Espírito Santo de Deus, que cada coração se abra e que essa palavra dê destino, porque igreja não é lugar de movimento, igreja é lugar de direção, igreja não é lugar de facção, igreja é lugar de adoração, igreja não é lugar de campo de ideia, igreja é lugar de movimentação do Espírito Santo para converter cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esta noite, e que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Eu nessa noite, Deus me deu um tempo. Deus não perde o controle. Nós lemos aqui um momento onde houve uma rebelião. Porém, o que eu quero deixar aqui não é falando sobre Corá, Datã e Abirã, mas sim a ação de Deus por movimentos no campo da ideia. O apóstolo Paulo, ele diz: não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa. Essa palavra renovar em grego significa évano, que quer dizer reconstruir, restituir, restabelecer, tornar algo em forma, construir algo do nada para construir aquilo que é certo, firmar, proteger. Tem muitas pessoas que não entendem que nós somos seres tricotômicos. O que é isso, pastor? Alma, corpo, espírito. Quando você aceita Jesus, o teu espírito se liga a Deus, e o teu espírito é recriado. Porém, a tua carne nunca vai se converter. Porém, fala da alma, que fala da mente, que é suas emoções. Ela manda resposta para os seus 5 sentidos.
Então, a primeira coisa que eu quero deixar aqui: não adianta você aceitar Jesus se a sua mente não for renovada. Aceitou Jesus, mas a tua mente ainda está no mundo. Existem 3 tipos de céu: o céu, essa atmosfera, o estelar e o reino de Deus. Nesses 2 primeiros, porque a atmosfera é essa que a gente vê, a nossa, são as nuvens. O estelar são os astros, o universo. O reino do céu é onde o Senhor está. E nós fomos criados para lá. E nós temos que entender muito bem quem nós somos. Se nós somos cidadãos do céu, ou se nós iremos permanecer na atmosfera, num ambiente natural. Nós não somos pessoas comuns. Deus nos chamou para viver uma eternidade. E nós temos que entender hoje que Deus não perde o controle de quem é renovado a tua mente. Essa noite é noite de você sair do campo das ideias, sair do campo dos questionamentos, sair do campo daquilo que não dá em nada. Deus te chamou para você convertir, para você construir, para você tornar forma aquilo que não tem forma. Ei, o Espírito de Deus já está se movendo para gerar algo do céu em você. Eu quero profetizar: Évano, restituir, reconstruir, tomar forma de algo, proteger e viver uma vida com um ambiente transformado. E quando nós renovamos a nossa mente, nós entendemos uma coisa: que nós somos cidadãos do céu. E quem é cidadão do céu começa a manusear aquilo que foi liberado por Deus. Vira para quem está do teu lado e fala assim: você tem governo, você tem autoridade. Lembra que eu falei que a carne não se converte? Só que quando a sua mente é renovada, você consegue dar uma resposta para Ele. Eu não sou natural, porque Deus me chamou para viver as coisas sobrenaturais. E quanta gente, e eu quero deixar algo aqui muito claro: é impossível 2 corpos habitarem no mesmo espaço. Quem aqui já ouviu falar de movimento coletivo? Levanta a mão aí. Vou explicar. Movimento coletivo é definido algo ou alguém que consegue mover um indivíduo. Vamos supor, a gente está aqui no momento pós-culto, aí do nada chega ali uns amigos de vocês, um sonzão, um funk, seja o que for. Se você tem uma mente renovada, a primeira resposta que vai vir do Espírito é: você é uma referência, você não faz parte mais desse mundo. Então mesmo que você tenha desejo, você tem que saber que você tem que se posicionar, porque tem coisas que não é oração, é posicionamento. E mesmo que eles te vejam como no passado, Deus já te vê numa outra fase, ou melhor, next level, que quer dizer próxima fase. Vira para quem está do teu lado e manda em inglês aí: next level. É? Oh, Jesus! Deus te chamou para ir para uma outra fase. Deus já te tirou daquele mundo de podridão, e Ele já liberou o next level, uma outra fase. É? E a gente às vezes fica de bobeira. E é impossível. Então, chega a galera, às vezes você está num ambiente, aí um começa a dançar, daqui a pouco o outro, daqui a pouco o outro, aí daqui a pouco o outro, daqui a pouco o outro já está com a mãozinha na cintura, outro já está não sei o que. Assim, o ambiente, se você não estiver firme, muda quem você é e revela o mundo, não a Deus. E muitas das vezes a gente coloca a culpa em pessoas, coloca a culpa em líderes,
coloco a culpa em igreja, enquanto Deus já me tirou de um estágio e já me passou para o outro. Eu vou meter o next level, próxima fase. Quantas pessoas que são cristãs há tanto tempo, o Espírito Santo, ele não habita em lugar impuro. E às vezes eu fico olhando assim, tem dia que o louvor está uma bênção, tem dia que o movimento está, e tem gente que pula, tem gente que grita, tem gente que chora, mas quando chega na segunda-feira, começa a murmuração, começa o questionamento, começa as tristezas, começa a depressão, começa a falar mal de um de outro. Que Espírito Santo é esse que habita no teu interior? Eu quero falar uma coisa como pastor de igreja: é impossível o Espírito Santo habitar em alguém que não muda, que não vai para uma outra fase. Eu quero te dizer uma coisa e quebrar algo maligno nessa noite. Você não foi gerado para viver no movimento coletivo. Todo mundo faz, eu faço do mesmo jeito. Ei, você tem uma missão, você tem autoridade, você tem governo, e você nasceu para viver o sobrenatural. Tem lugar que a gente chega, a pessoa não dá um glória quando tem oportunidade, porque não tem oportunidade. Mas quando tem oportunidade, parece que é um santo. E daqui a pouco vai para fora, porque não consegue ficar no ambiente. Aí de repente você está aí, você que entende de Bíblia: Senhor, pastor, mas Deus usou Saul. Não, Deus, o Espírito Santo se aponderou como pegar e dar um pontapé na porta, porque Deus, ele não trabalha com carnudo, a não ser que seja com uma missão. Aonde está Saul? Aonde está as pessoas que usam força para liderar? Aonde está as famílias que as mulheres falam mais alto do que o homem fala mais alto do que o marido? Então, o Espírito Santo, ele é responsável, se ele habita em nós, para nos transformar à imagem e semelhança de Deus, se parecer mais com Deus, apresentar o fruto do Espírito, ser pessoas longâminas, generosas, pessoas que protejam, cobrem umas às outras. Não tem como o Espírito Santo estar em mim se eu sou um opositor. Olha como isso é sério. Lúcifer, quando ele estava no céu, o nome dele era Lúcifer, resplandecer. Mas quando ele caiu, o nome dele é Satanás, ou melhor, oposição. E aí, Corá, Datã e Abirão chegaram no momento que eles eram levitas da casa do Senhor. Eles foram separados para se aproximar de Deus. Porém, nessa mesma geografia estava Moisés e Arão, sacerdotes que Deus escolheu com um propósito: guiar o povo até a terra prometida. E eu quero te dizer que essa história revela uma coisa: Deus nunca perde o controle. E eu quero abrir aqui um parênteses, principalmente para cada líder aqui presente. Guarde isso: Deus não trabalha no campo das emoções, porque Ele é o eu sou. Quando Ele dá um projeto para você, Ele não quer que você coloque dúvida, Ele quer que você fale assim: Senhor, o Senhor conhece as minhas falhas, o Senhor sabe o que eu não consigo fazer, mas se o Senhor me chamou, eu acredito no Senhor, nós iremos avançar. E a visão que Deus me deu é 200 discípulos consolidados pelo nome de Jesus. E eu creio que cada um tem capacidade de ganhar 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. Só que nós temos que escolher se nós estamos no lado de Corá, Datã e Abirão,
ou entendendo quem é Moisés e Arão. A palavra de Deus, Deus ele sabe muito bem quem ele escolhe. Nós estamos a ponto de Peniel. E o Peniel é um lugar de encontro com Deus. Eu e a pastora ministramos agora nesse final de semana no encontro com Deus do projeto Resgate. Tinha 88 pessoas. E para a honra e glória de Deus foi uma bênção. Nós fomos muito bem tratados. Só que o nosso Peniel está sendo pela fé. Sabe por quê? Porque as pessoas veem Moisés, o pastor, falando, vai no Peniel, e tem isso como algo comum, como algo sem sentido. O Peniel faz parte da visão da igreja. Como você pode estar numa igreja e não acompanhar a visão da igreja? Algo tem que ser quebrado nessa noite, porque nós somos alguém que vamos conquistar a terra que Deus já preparou para a gente. Corá era um líder de referência. Corá era alguém que era uma referência. E eu quero deixar aqui a primeira coisa. Como que eu sei que eu tenho a síndrome de Corá? É quando olha Moisés como qualquer um. É quando segue o que ele deseja, vai pelo campo das emoções e não toma posse daquilo que vem do alto. Porque Deus falava com Moisés, não falava com Corá, Datã e Abirão. 250 homens foram mortos naquele dia. Fora filhos, a sua casa, a terra se consumiu. Que Deus de mal é esse? Não. Deus avisou. E nessa noite, eu quero deixar 3 coisas claras. A primeira: não tem como chegar ao céu sem ser conduzido pelo céu, para o céu. Segundo, não tem como chegar ao céu sem se santificar. E terceiro, a obediência e o amor a Deus abre as comportas do céu. Então nós temos que entender, se nós estamos no ambiente que o movimento coletivo me move, ou se eu estou num ambiente onde eu tenho direção, destino do céu. Porque Moisés, ele tomou uma atitude. Quando ele ouviu, porque Corá, Datã e Abirão botou o povo de Israel contra eles e perguntou, quem é você? Ou melhor, quando uma pessoa faz uma pergunta dessa, sendo líder, o que ela está falando? Eu sou melhor do que ele. Só que Deus não escolhe quem é bom. Deus escolhe quem tem um coração quebrantado e vai obedecer Ele. E nós temos que entender que o céu olha de uma forma invertida. E aonde está Deus, não existirá trevas. Aonde há Deus, ali Ele há liberdade. Como é que pode eu estar cheio do Espírito Santo, eu estar pulando, eu estar, e nos bastidores, eu não estar gerando aquilo que o movimento coletivo está mostrando? Repita assim comigo: essa noite é a noite que eu entendo que Deus não perde o controle, e eu tenho que entender que é melhor do jeito dele do que do meu jeito. E é um desafio para todos nós hoje, para a honra e glória de Deus. O André, a Josi, a Sebastiana, a Brenda tiveram aqui hoje me cobrindo. O reparo do banheiro foi feito. Como que é o nome do negócio lá? A carrapeta, né, lá do que estava saindo água, né? Hoje nós já temos uma água clarinha, em nome de Jesus, já está lá, sabe? Aqui, ó, pintaram tudo aqui, sabe? O que eu quero dizer com isso? Olha isso aqui, gente. Vocês estão vendo os instrumentos? Tudo num suporte. Sabe o que foi isso aqui? Porque quem fica no campo das ideias, fica no questionamento e nas sugestões.
Mas quem entende que tem a missão melhor, foi para outra fase, next level, começa a produzir para que o reino seja instaurado. Ei, você é alguém que Deus chamou para instaurar o reino. Deus não te chamou para ficar no campo das ideias. Você já percebeu que murmuração não chega a lugar nenhum? Você já percebeu que exposição não leva a lugar nenhum? Você já percebeu que tem pessoas que confiam em você, Deus te usa, mas nos bastidores te expõe? Eu quero quebrar algo aqui. Você não é o expositor, você é alguém que cobre. E foi revelado nessa geografia de Números 16 que Deus era com Moisés. E quando Corá, Datã e Abirão morreram, o povo começou a ir contra Moisés e Arão também. Sabe o que Deus fez? Enviou uma praga. Aí quem Deus usou para aquela praga ir embora? Moisés e Arão. Segunda coisa que eu quero deixar aqui: volte a ter respeito, volte a ter temor, volte a acreditar que quando Deus levanta um sacerdote, é para liberar bênçãos sobre a tua vida. Igreja não é lugar de facção, igreja não é lugar de grupinho, igreja não é lugar de um é melhor do que o outro. Igreja é lugar de uma missão para instaurar o reino de Deus. E muitas das vezes nós ficamos com um avivamento mentiroso. A gente pula, a gente grita, a gente fica no campo das emoções, porque tem hinos que emocionam a gente. Tem às vezes uma palavra que emociona a gente, mas quer ver alguém avivado? É alguém que começa a praticar e cumprir a palavra de Deus. É alguém que começa a ter respeito um por outro. Tem gente que não respeita um outro, não tem educação um com o outro. E na ICM Suruí é uma igreja evangélica que gera as boas novas. É um lugar em nome de Jesus para a gente entender que Deus ainda é Deus, que Deus manda nesse lugar, que Deus constitui um sacerdote sobre a tua vida. Respeite a unção que foi liberada sobre a minha vida, que é algo sobrenatural, vai ser sobre a sua vida. Eu tive doente, teve um dia que eu chorei. Quem me fez chorar foi o Gabriel, um jovem. Eu e minha esposa tinha falado assim: poxa, eu estou com a vontade de tomar um caldo de cana. Estava com muita dor, muito cansado. E de repente chega o Gabriel lá, com a garrafinha de caldo de cana. E eu falei assim: caramba, Gabriel, tu foi usado por Deus. Ele: pô, pastor, eu queria ir aí, estava cheio de saudade do Senhor e vim visitar o Senhor. E eu senti no coração de trazer esse caldo de cana. Só que para o Gabriel era o caldo de cana, para mim, para minha esposa era: Deus ouviu o nosso pedido. Quase todo dia a Xia passava lá em casa, meu paciente preferido. Aí teve um dia que a Xia chegou com uma amiga e a casa estava daquele jeito. Pastor, ninguém vai entrar aqui não. Aí vai eu assim, ó: meninas, tal, não sei o que, não sei o que. Isso me deixou, e eu quero falar algo muito sério, que quando a gente fica no campo das ideias, a gente deixa de se importar com aquilo que é importante. Deus não nos chamou para a gente ser opositor. Deus nos chamou para uma missão. E no momento da doença, no momento da enfermidade, uma mensagem de eu te amo, ou está precisando de alguma coisa, não é o que o doente precisa. O doente precisa de uma ação. E isso me fez repensar muitas coisas no meu ministério. Nós estamos no mês do avivamento. O Espírito Santo, ele ministrou meu coração. Ou você entende que eu te chamei, ou você não vai chegar na missão.
e faça com que o povo te siga, mesmo que para alguns crescer tenha que doer, porque filho não sai de casa, só rebelde. E que essa noite seja uma noite de começar o Évano, reconstruir, restituir, firmar, colocar algo em forma e fazer aquilo que o Senhor deseja. Suruí não é mais a mesma. Tem gente que está parado, tem gente que não ministra mais, que não ora mais, não busca mais, por causa de uma coisa. Em um momento da vida teve uma oposição, teve um Corá, teve um Dotã, teve um Abirã, mas em nome de Jesus, Corá, Datã e Abirã só serviu para uma coisa: para a glória de Deus se manifestar na tenda do encontro. Essa noite você chegou aqui para entender que você foi chamado por Deus, e agora a oposição não vai paralisar mais a unção que Deus liberou sobre a tua vida, porque se você entender que Ele é o campo das ideias, o campo das emoções, a mente não vai mais paralisar, porque as palavras contrárias não fazem parte do teu ministério. O que faz parte do teu ministério é o que Deus liberou sobre a tua vida. E eu, quando li essa palavra no meu momento de enfermidade, escutei esse hino que nós cantamos, Deus liberou uma palavra sobre a minha vida: ensina o povo a somente me obedecer. No capítulo à frente, o Senhor, o povo de tanto reclamar, ou melhor, o povo estava no campo das ideias, Ele mandou pegar 12 varas secas de amendoeira e colocou em cada tenda, e falou: a vara que eu amanhecer, florescer, é quem eu escolhi. E colocou a vara de Arão na tribo de Levi. E quando foi de manhã, a vara estava florescida. Terceira coisa e penúltima que eu quero dizer: Deus está mostrando, Deus está falando, Deus está direcionando, mas você não quer ir para o lado de Moisés. Você quer continuar como Corá, Datã e Abirã. Para quê? Para a terra se abrir? Porque em ambiente profético, palavra vira decreto. E se você perceber, a voz de um profeta ainda gera movimento do céu. Esse mesmo Moisés, lembra do ambiente coletivo, movimento coletivo? Numa hora Deus mandou ele bater na rocha, porque o povo murmurava por causa de água, porque o povo não transicionou a mente para Canaã. O povo não transicionou a mente, ou melhor, next level, não foi para uma outra fase, a fase da bênção, a fase da vitória, a fase da exaltação, a fase do agir do Senhor, do aonde Deus realiza as suas coisas. Então sempre quando a mente não é transicionada, o campo das ideias permanece. Aí o que aconteceu? O povo murmurou, Moisés orou e Deus mandou bater na rocha. Só que na segunda vez, não era para bater na rocha, era para tocar na rocha. Só que o movimento coletivo gerou uma ação involuntária em Moisés. Ele foi, bateu 2 vezes na rocha. E sabe o que aconteceu? Moisés perdeu a oportunidade de chegar a Canaã. Nós não podemos ser movimentados pelo movimento coletivo. Nós sempre temos que, se Deus mandou tocar, você toca. Se Deus mandou bater, você bate.
Se Deus mandou você obedecer, você obedece. Se Deus mandou você andar uma milha, você anda. Se Deus mandou você ir para o monte, você vai. Se Deus mandou você orar, você ora. Se Deus mandou você buscar a presença dEle, você busca. Mas se sua mente não gerar algo novo, é sinal que você está aonde Deus já te tirou. Eu não sei qual é a tua realidade aqui hoje. Eu não sei qual é a voz que ecoa. Eu não sei como que você se comporta. Mas nessa geografia tem Corá, Datã e Abirão, Moisés e Arão, sacerdote. E Deus revelou que ele não perde o controle. Feche teus olhos. Senhor, essa noite é noite do sobrenatural. Talvez alguém entrou por essas portas, Pai, e perdeu um ministério, perdeu um casamento, perdeu amigos, Pai, perdeu pessoas, Senhor Deus, que faziam parte, por causa do movimento coletivo, por causa de se comportar como Corá, Datã e Abirão. Ó Pai, mas eu quero te pedir uma coisa, porque Moisés em um certo ponto falou para o Senhor: se o Senhor matar esse povo, o Senhor risca o meu nome do livro da vida. O homem de Deus que não se move com o movimento coletivo, ele tem um coração misericordioso, porque ele sabe, Pai, que o Senhor é. E quando um filho seu sai do nível da terra e permite que o Espírito leve para um outro nível, o nível, Senhor Deus, da ação do Espírito Santo, do envolvimento, da presença do Senhor, tudo aquilo que era ruim passa a ser bom. Saulo uma hora era alguém que era negativo, alguém que matava as pessoas, mas quando teve encontro contigo, começou a salvar pessoas, começou a gerar uma missão, parou de questionar, parou de ficar no campo das ideias. Ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi julgado, mas isso não mexeu com o interior dele. E ele disse que no poder do Senhor, na sua fraqueza, o poder do Senhor se fortalecia. Então, Pai, como Pedro, Simão, o inconstante, enquanto ele estava no campo das ideias, ele negou Jesus. Ele falava muito, mas quando chegava na hora de terminar o ciclo não era terminado. Mas quando ele escutou o Senhor falando: tu me amas, tua palavra diz que ele ainda fica irado, mas ele prefere dar um abraço, porque ele falou: está no tempo de eu sair do campo das ideias e ir para a fase de exercer o meu chamado. Uma hora inconstante, mas quando a mente é transicionada, é uma rocha, alguém firme, alguém que prega e 3.000 almas se converte, e o sobrenatural acontece. Essa noite é a noite de mudança de mente, é a noite da transição da carne para o espírito, é a noite da alma ser convertida e do teu interior ser renovado. Vamos se colocar de pé. Saiba que o controle, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Fala para quem está do teu lado: Deus não perdeu o controle. Deus tem uma obra na sua vida, e não tem como a gente viver para Cristo como alguém do mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não fazemos parte dele. Qual é o seu chamado? O seu chamado é como Corá, Datã e Abirão, oposição? Ou o seu chamado é como o de Moisés, se prostrar e se apresentar ao Senhor? Essa palavra Deus colocou no meu coração, uma palavra pastoral. O que vale ganhar o mundo todo e perder a tua salvação?
O pastor está no pior lugar, que é o lugar de trazer despertamento. É o lugar da gente entender que Satanás não brinca de ser Satanás. Eu não sei se vocês sabem, o pastor da Metodista morreu de infarto, aqui do Campinho. Morreu, acabou. E muitas das vezes a gente brinca de ser igreja. Jesus nos ama, gente. Jesus juntou pessoas maravilhosas para viver algo maravilhoso. E é muito legal, sabe o que é? Uma vez eu dando estudo, eu falei assim, se o pastor ou alguém prega sobre fofoca, o fofoqueiro vai ficar chateado. Se o pastor fala sobre quem não dá dízimo vai ficar chateado. Se o pastor fala sobre quem gosta de ficar de namorinho, vai ficar chateado. Só que quando o espírito é recriado, você entende uma coisa, que a palavra está sendo direcionada para ver transformação, e aquilo que é natural se transformar em sobrenatural, porque Deus não te chamou para a atmosfera, Deus não te chamou para o ambiente estelar, Deus te chamou para o reino dos céus. Oh Jesus, eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não é humano. Deus é um espírito. E os sentimentos não valem para Ele. O que vale para Ele é você entender que Ele é. É por isso que muita gente hoje, muitas das vezes não consegue se firmar, ter amigos, obedecer. Porque questiona, como é que pode isso? Deus vai em contramão aos nossos sentimentos. Porque na verdade, essa ação de Deus é para mostrar uma coisa, que se você obedecer a Ele, você vai ver o quanto você vai ir para o outro nível. Essa noite é noite de você ir para o outro nível. Vira para quem está do teu lado e declara novamente, next level. Ou melhor, vá para uma outra fase. Hoje é o dia da tua mente sair do mundo e ser transicionado para um ambiente profético. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas tem alguém que foi sacudido com essa palavra. Você tem um ministério, você precisa de estar congregando numa igreja, você precisa estar desenvolvendo o teu talento. Uma hora você é crente e outra hora, quer ver quando você é crente? Quer ver quando você é cristão? Porque crente qualquer um é, até Satanás. Mas cristão, pequenos cristos, é aquele que no momento que Corá, Datã e Abirão se levantam, você não recua, se prostra e entrega para o Senhor. Porque o Senhor cuida de Arão e Moisés, mas cuida também de quem está trazendo um problema para o arraial. Essa noite é noite de você abrir o teu coração e começar a exercer a tua chamada. Esse lugar vai ficar pequeno por causa da transição da tua mente hoje. A partir de hoje você vai voltar a profetizar. A partir de hoje você vai voltar a orar. A partir de hoje você vai voltar a lecionar. A partir de hoje você vai voltar a atrair a presença do Senhor. E você vai ver que Ele não perdeu o controle. O que aconteceu é que você estava no campo das ideias. E hoje eu quero deixar essa chave para você. Saia do campo das ideias e você verá o agir do Senhor. Nós estamos na nossa tenda do encontro e a manifestação do Espírito Santo vai acontecer, porque Deus não trabalha no campo das ideias. Deus trabalha para que a gente conclua a missão. Levante sua mão. Senhor, eu quero liberar sobre a igreja o qual o Senhor me confiou. Ó Pai, um renovo.
Ó Pai, que cada um vá para o nível, Senhor Deus, de conquista, next level, ou melhor, que cada um vá para uma outra fase. E eu profetizo, Évano, reconstruir, restituir, tornar forma e firmar, proteger, que cada discípulo venha viver o sobrenatural de Deus, seja cheio do Espírito Santo. E eu agradeço ao Senhor, porque aquele que estava esquecido, aquele que estava abandonado, aquele que estava, Senhor Deus, sem fome e vazio, vai escutar que o Senhor não perdeu o controle. E o Senhor preparou tudo isso para que entenda que no campo das ideias a terra se abre, mas no campo da obediência os céus se abrem. E essa noite é noite de céus abertos, essa noite é noite de construção, essa noite é noite de bênção liberada, essa noite é noite do poder do Santo Espírito. Eu não perdi o controle.